Olá, eu espero que você venha estar bem. Nós estamos aqui para mais um vídeo neste canal. Hoje nós iremos falar a respeito de um tema a qual muitas pessoas elas não julgam que seja importante, mas conforme a palavra do Senhor que diz, a palavra é boca de Deus para nós. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, falar desse tema. Então nós vemos que muitas pessoas elas participam. Eu vejo que quando eu era pequeno, eu participava disso, e nós vemos que através desses atos nós ficamos como que não servindo a Deus, ou seja, como o apóstolo Paulo vai falar aqui, eles falam que estes participam de mesas não sacrificadas a ídolos, ou seja, santos, a estátuas, outros têm aqueles Cosmo Damião que eles participam, outros fazem aquelas macumbas, aquelas coisas que seja, ou seja, um ritual, né, que o pessoal faz, e isso não é agradável ao Senhor, e ali eles participam daquilo ali, e eles estão sacrificando aquilo para demônio, ou seja, eu lembro que quando eu era menorzinho, tinha um amigo meu, que ele passava comigo na rua, e ele acabou comendo de uma macumba que ali estava, um pedaço de frango, e pegou até um cigarro que estava lá, e acabou fumando, e a vida dele começou a andar para trás de tal forma que, misericórdia, ele foi preso, aconteceu várias coisas. Claro que isso foi algumas coisas dos atos dele que ele fez, mas a vida começou a desandar totalmente a vida dele, somente porque ele participou de algo que não era para ele fazer. Né? Nós sabemos que, como o apóstolo Paulo ele vai falar nesse capítulo de 1 Coríntios, no capítulo 10, a respeito da idolatria e o culto a demônios, isso foi o próprio Deus que o inspirou para escrever isso aqui. Nós vemos que logo no verso número 14 vai dizer assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo, ele já começa falando, olha, foge da idolatria. A palavra do Senhor vai dizer que nós devemos adorar somente o Senhor nosso Deus, ou seja, Jesus Cristo, e somente a Ele prestar culto. E nós vemos aqui que no verso número 15 ele fala assim: falo como é entendido, julgai-vos a vós mesmo o que digo, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Aqui ele fala da Santa Ceia, que o cálice é cálice de bênção. Quando nós participamos de uma Santa Ceia na igreja, participamos do pão, aqueles que são batizados nas águas e participam do cálice, esses são participantes da bênção do Senhor. E nós vemos que a própria palavra do Senhor vai testificar que aquele que come do pão e aquele que participa do cálice já passou da morte para a vida, mas aquele que assim não faz, não tem vida em si mesmo. Então nós vemos o apóstolo Paulo, logo aqui no verso número 17, falando assim, ó, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, e os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Aqui o próprio apóstolo Paulo falava para esse povo que nesta época eles participavam da Santa Ceia, participavam do pão, participavam do cálice, que era, aleluia, oferecido a Deus. O Senhor, ele mesmo testifica pela palavra, olha, participai do cálice, participai do corpo até que eu venha. Isso é um mandamento que o Senhor determinou, para até que ele venha buscar a sua igreja. Mas nós vemos que alguns aqui, eles participavam também das coisas que eram sacrificadas, que eram oferecidas a santos naquela época, que eram oferecidos a Maria, que eram oferecidos a diversos outros santos. Nós entendemos que existe uma religião hoje no Brasil, a qual é denominada católico, e ali eles fazem várias festas. Mas aqui Paulo, pelas Sagradas Escrituras, ele fala que essas pessoas que fazem isso sacrificam estas comidas, estes alimentos a demônios, porque aquele que não faz oferecendo algo a Deus, ele faz para com os demônios. Nós vemos que quando Jesus ele partiu o pão, quando Jesus ele multiplicou aqueles pães, aqueles peixes, ele falou, Pai, ele ofereceu a Deus e falou, graças te dou.
e partiu aquele pão. Ele foi repartindo e aquele pão alimentou toda aquela multidão. Ou seja, o nosso Deus, Jesus Cristo, é o único digno de receber adoração, é o único digno de receber louvor e é o único que opera milagre. Nós vemos que muitas das vezes as pessoas elas estão enganadas a respeito da palavra, a respeito da Bíblia. A Bíblia é algo que percorre por longos anos, mas as pessoas elas não têm colocado em prática a palavra do Senhor. Nós vemos que isso é muito importante, nós colocarmos isso. Paulo também ele vai falar uma vez a respeito dos alimentos sacrificados, ou seja, aqueles alimentos a qual são sacrificados a ídolos. E ele fala que aquele que se contamina é aquele que não tem a consciência pura. Aquele que come e acha que vai se contaminar, ele já está contaminado. E aquele que tem a consciência limpa, vai e come, ele não pode comer daquele alimento sacrificado ao ídolo e não deixar o seu irmão se escandalizar, porque se ele fizer isso também ele está pecando. Então veja como a palavra de Deus ela nos instrui a respeito das coisas. Então o Senhor Jesus, ele é santo, ele é perfeito, aleluia. Uma certa vez até o próprio Pedro, ele viu alguns quadrúpedes, alguns répteis, naquela época não se podia judeu comer essas coisas, mas nós vemos que ali o próprio Deus havia purificado e chegaram a Pedro e falaram assim, olha, como você pode chamar de imundo que Deus purificou? Então tudo que nós agradecemos a Deus, oferecemos a Deus é purificado, mas se você comer com fé. Mas se você está com a consciência sua que aquilo ali é sacrificado a ídolo, você come, aquilo ali vai te fazer mal. Mas sobre a palavra de Deus, aqueles que têm uma fé inabalável, aqueles que crêem na palavra do Senhor, a qual a palavra do Senhor diz que no meu nome vocês expulsariam todos os males, que no meu nome vocês curariam os enfermos, que no meu nome vocês pisariam escorpiões, serpentes, e se comerdes ou beberdes alguma coisa mortífera, ela não vos fará dano algum. Então aqui nós vemos que há uma palavra, a qual nada vai nos fazer mal, mas só que nós temos que ter a consciência. Nós vemos que existem vários rituais a qual as pessoas oferecem realmente algumas comidas a demônios. Não deixe, no caso aí, seu filho comer aquelas coisas de Cosme de São Damião, não deixe seu filho comer aquelas coisas de macumbaria, aquelas coisas que eles oferecem realmente a demônio. Aquilo ali traz consigo enfermidade, aquilo ali traz consigo muitas coisas que acabam com a vida da pessoa. Foi como eu disse, eu tive um amigo que ele comeu uma vez uma obra de macumbaria que estava na rua, e ali, após ele comer, a vida dele começou a virar uma perturbação, virou realmente um atribulado da vida. Ele não conseguia se manter de pé. A cada mês que passava, era uma coisa pior que acontecia com a vida dele. Então, devemos tomar cuidado a respeito de tudo que é oferecido aos demônios, tudo que é oferecido a ídolos, porque o que não é consagrado a Deus, você pode ter certeza que vai fazer grandes males se a pessoa tiver uma fé fraca. Então, meu irmão, minha irmã, fica com essa palavra. É uma palavra que nós estamos falando somente a respeito das coisas de Deus. O que está aqui, realmente na Bíblia, eu tenho passado. E que essa palavra venha a ser edificante para você. Eu peço que você venha compartilhar, venha se inscrever neste canal, venha dar o seu like, venha dar o seu comentário, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e essa palavra venha alcançar outra vida, outras pessoas, para que o nome de Jesus venha a ser exaltado ainda mais.